Olá, queridas, sejam todas muito bem-vindas a esse meu canal aqui no YouTube, que tem o propósito de alinhar alma e espírito, de trazer edificação, conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, capacitação, para que nós possamos ser a mulher que o Senhor quer que nós sejamos em todas as áreas da vida. E justamente por esse propósito, nós temos um modelo na palavra do Senhor, que é a mulher de Provérbios 31. É uma mulher que é referência, que é modelo do Senhor para nós, e é o nosso anseio como mulheres cristãs nos tornar essa mulher que o Senhor quer que nós sejamos. E falando sobre tudo isso, eu quero iniciar aqui com vocês, nessas aulas, nesses vídeos, justamente um processo para que nós possamos nos tornar a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher de virtudes. Então, quando nós vemos que ela é uma mulher de virtudes, nós precisamos desenvolver virtudes em nós, desenvolver virtudes no nosso caráter, porque a virtude só pode ser desenvolvida na mudança do nosso caráter. Então, quando nós vemos isso, quando nós temos esse conhecimento que uma virtude só pode ser desenvolvida em nós através da mudança do nosso caráter, a gente vê que para que essa mudança aconteça, nós precisamos acessar em nós lugares profundos, porque é uma mudança de caráter. Não é somente uma mudança de comportamento que a gente até muda, mas muitas vezes não é uma verdade no nosso coração. Como, por exemplo, muitas vezes a gente faz um elogio ao nosso marido, mas a gente faz aquele elogio para agradar muitas vezes, mas muitas outras vezes a gente alimenta pensamentos negativos contra o nosso marido, em relação ao nosso marido. Então, a mudança de caráter é fazer com que nós vivamos em verdade, não somente no nosso comportamento, não somente naquilo que a gente fala, mas principalmente no nosso interior, no nosso coração, porque o nosso caráter foi transformado. Então, a virtude, ela vem de um caráter transformado, que é a mudança do nosso coração, um coração alinhado ao Senhor. Aquilo que o Senhor quer para nós. E quando nós falamos em tudo isso, sobre um coração alinhado ao Senhor e ao que Ele quer para nós, o primeiro desafio que nós enfrentamos nisso tudo são as nossas batalhas internas. Porque a nossa alma milita contra o Espírito, contra a vontade de Deus, a nossa carne luta contra a vontade de Deus e o Espírito luta contra a carne. Então existe uma batalha interna dentro de nós, inclusive para nos impedir a nos tornar essa mulher de virtudes, a nos tornar essa mulher com um caráter verdadeiramente transformado, que vive em verdade. Então, primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que, para nos tornar a mulher de Provérbios 31, nós precisaremos entrar em uma batalha interna contra nós mesmas, porque muitas vezes nós não queremos nos submeter, muitas vezes nós não queremos servir o nosso marido, muitas vezes a gente prefere sim e valoriza sim muito mais quem nós podemos ser lá fora da nossa casa, do que os nossos papéis dentro de casa, como esposa, como uma mulher que edifica o lar, como uma mulher que educa os filhos no caminho do Senhor. Muitas vezes a gente valoriza pouco os princípios e os valores de Deus. Então, esses são lugares que nós precisamos ser alinhadas, são lugares que o nosso caráter precisa ser transformado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, dentro de toda essa perspectiva, nós precisamos compreender que se tornar a mulher de Provérbios 31 é uma jornada. É uma jornada. Não é algo que acontece como mágica, mas é através dos processos que nós nos permitimos viver para que nós nos alinhemos à palavra do Senhor, de acordo com a vontade dele para nós, em cada área da nossa vida. E nós vemos que a mulher de Provérbios 31, ela vive a vontade de Deus, a plenitude na vida dela em todas as áreas. Isso é reflexo dela estar debaixo da vontade de Deus. Então, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter, permitindo que o Espírito Santo desenvolva em nós as virtudes para estarmos alinhadas ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos, nós estaremos vivendo em um lugar onde a plenitude do Senhor também se manifesta em nós.
e nós precisamos compreender também, em uma primeira instância, é que todo esse processo, ele começa em nós, através do nosso sim. E aqui, eu já quero trazer isso para você como algo que você reflita verdadeiramente. Porque muitas vezes a gente não se torna essa mulher virtuosa, essa mulher que edifica, essa mulher que vive no lugar estabelecido, formado, desenhado por Deus para nós, experimentando também toda a plenitude do Senhor, porque quando nós nos alinhamos e cuidamos das coisas do Senhor, Ele também cuida das nossas. Então, nesse lugar onde essa mulher de Provérbios, essa mulher virtuosa vive, é um lugar onde ela disse sim ao Senhor. Ela disse sim ao modelo que o Senhor criou e estabeleceu para a mulher. Ela não está lutando contra o modelo que Deus estabeleceu. Então, ela se alinhou ao modelo de Deus. Ela disse sim, sim, Senhor. Para o que o Senhor me criou? O Senhor me criou para ser auxiliadora do meu marido? Então, sim. O Senhor criou esse lugar para mim como também um lugar de submissão? Então, sim. É uma mulher que disse sim ao Senhor, ao desenho de Deus, porque o Senhor nos fez com um propósito divino. Auxiliar o nosso marido é um propósito divino. Quando a gente se alinha a Ele, nós estamos nos alinhando ao nosso propósito dentro da nossa casa. Quando nós edificamos o nosso lar e o Senhor também nos criou, nos formou para isso, nós estamos alinhadas ao propósito. Então, muitas vezes a gente ouve por aí sobre encontrar o nosso propósito como se ele estivesse fora de nós. Não, o Senhor nos criou, Ele já nos desenhou com um propósito para ocuparmos um lugar específico, para estarmos nesse lugar ocupando Ele, vivendo Ele. Isso é o propósito. O propósito é se alinhar à vontade de Deus, ao lugar que o Senhor desenhou para nós, onde ali nós temos todas as condições dadas por Deus para frutificar, justamente porque Ele já nos criou para isso. Então não tem como o propósito do Senhor dar errado. Não tem como esse propósito desenhado por Deus não gerar frutos, não frutificar em nós, porque nós já fomos criadas e destinadas para este lugar. Muitas vezes, as lutas que nós enfrentamos e nós não damos frutos neste lugar, porque nós não dizemos sim ao Senhor, deixando o Senhor trabalhar em nós. Porque esse lugar, em primeira instância, é um lugar onde o Senhor trabalha em nós, porque nós temos as nossas resistências, nós temos as nossas resistências internas, de muitas vezes não querer auxiliar, não querer se submeter, não querer edificar a casa, não valorizar o que o Senhor valoriza. Então, nós precisamos olhar com sinceridade para dentro de nós e ver que existem sim resistências para se tornar essa mulher. Se não existisse resistências para que a gente se tornasse essa mulher, a gente já seria. A gente já teria se tornado essa mulher virtuosa. Agora, por que a gente não se torna? Porque muitas vezes o Senhor não tem o nosso sim. Porque nós temos resistências internas em relação ao nosso marido, em relação a casamento, em relação a servir a casa, em relação a se colocar neste lugar que o Senhor desenhou para nós, que inclui sim trabalhar e exercer uma influência fora de casa na sociedade, mas em primeira instância é o que o Senhor estabeleceu, auxiliar o nosso marido, formar uma família, estar ao lado do nosso marido, cumprindo o propósito do Senhor, educar os nossos filhos, exercer a nossa maternidade, edificar o nosso lar. Mas por que muitas vezes a gente quer tudo, todo o sucesso, menos ficar nesse lugar? Porque nós não estamos dizendo sim ao Senhor e não estamos deixando também o Senhor trabalhar em nós. Porque quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, Ele nos alinha esse propósito. Por que muitas vezes a gente está ouvindo tanto, né, neste momento, nesta era, né, neste tempo, que muitas mulheres estão chamadas a voltar para casa, a voltar para o lar. Quando a gente fala sobre voltar para o lar, não é voltar para as quatro paredes da casa. Nós estamos falando sobre voltar a valorizar o que é vivido dentro de casa. Valorizar o marido, valorizar estar com ele, valorizar servi-lo, valorizar estar com os filhos e educá-lo, ensinar a palavra, passar tempo junto. Valorizar a mesa posta, servir a mesa. Ou seja, é voltar a esse lugar que também é de serviço.
mas é um lugar que, por estar alinhado com o propósito do qual o Senhor nos criou, nos realiza muito mais, nos preenche muito mais, porque traz uma plenitude que só o Senhor pode dar, porque essa plenitude está associada ao propósito. Tem uma plenitude para nós da parte de Deus que nós só sentimos quando nós estamos alinhadas ao seu propósito. Que por mais que a gente busque realização, sucesso, dinheiro, status, essa plenitude do lado de fora, nós não vamos sentir, porque a plenitude do Senhor está alinhada a estarmos vivendo o seu propósito, debaixo do seu propósito, está no lugar do sim ao Senhor. Sim, Senhor. Eu quero ser auxiliadora do meu marido, o Senhor tem o meu sim. E porque o Senhor tem o nosso sim, Ele começa a trabalhar em nós, no nosso coração, na renovação da nossa mente, no nosso caráter, para que a gente desenvolva virtudes que vai nos tornando essa mulher de Provérbios 31. Porque uma mulher que está no seu lugar, que está cumprindo o seu propósito estabelecido por Deus, porque disse sim a Deus, está vivendo os processos com o Espírito Santo, que também inclui cura, restauração, libertação, restituição, que automaticamente está entrando também em um lugar de plenitude de acordo com Deus. Essa mulher, ela tem alegria, essa mulher ela tem realização, essa mulher ela tem felicidade, porque ela está alinhada ao Senhor. E aí ela se torna uma mulher leve, ela se torna uma mulher feliz, ela se torna uma mulher grata, ela vive em contentamento. Tudo muda, tudo em torno dela muda. Ela se torna uma mulher valorosa, que excede o valor de finas joias, justamente porque ela se torna de um valor tão grande como mulher, por causa da sua essência, do que ela carrega de Deus, que nenhum dinheiro pode comprar, que nenhuma joia se compara a ela. Então, uma joia, ela pode até ter, por exemplo, uma joia. Mas o que essa joia faz? O que ela muda? O que ela muda no ambiente? Qual influência ela exerce sobre o marido? Qual presença de Deus ela carrega? Então, essa mulher que excede o valor de finas joias, é porque as virtudes dela, a mulher que ela se tornou no lar, alinhada à vontade e ao propósito de Deus, a tornou uma mulher que nenhum dinheiro pode comprar. Que nenhum dinheiro pode comprar. Por isso que o marido dela fala sobre ela, elogia sobre ela. Olha, existem muitas mulheres, mas você é a melhor de todas. Que é isso que ele quer dizer, né? Você é a melhor de todas, porque ela dá a ele com quem ela é, através de quem ela é, de quem ela tem se tornado, algo que ele não encontra em lugar nenhum. Ele não encontra uma mulher, essa mulher, na riqueza. Então, ela excede o valor de finas joias, porque ainda que o marido tenha muitas joias, nada dá para ele aquilo que ela pode dar. Então, nós mulheres somos chamadas a este lugar, mas este lugar é um lugar de profundo alinhamento com o Senhor, na nossa alma, na renovação da nossa mente, na mudança do nosso caráter. E esse é o propósito desses vídeos aqui, dos próximos vídeos que a gente vai ter aqui. É trazer questões, trazer resistências, trazer luz às resistências e também trazer questões da nossa alma que precisam ser alinhadas ao Senhor. Então, separe o seu caderno, se prepare também para que você possa viver essa jornada. Um versículo por vídeo e nós vamos trazer essas questões e olhar para as questões que nós precisamos olhar para nós, para nos tornar essa mulher que nós já podemos nos tornar e que nós temos o favor de Deus para se tornar também. Amém, minhas queridas? Um grande beijo e até o próximo vídeo.